Eu te desejo um bom dia para você que é de bom dia e boa noite para você que é de boa noite. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabia que determinados comportamentos fora do comum que você observa nas pessoas, muitas vezes pode ser que essa pessoa esteja com um problema espiritual severo, complexo e que precisa de toda uma atenção e tratamento? Pois é. Primeiramente, eu peço bênção para o meu Pai Santo, Pai Leandro, a todos os trabalhadores da nossa corrente de Pai Ogum, Senhor do Carro das Almas. Hoje vamos falar do terceiro tópico do estudo que nós estamos realizando sobre obsessão espiritual. Hoje nós vamos falar da obsessão mais complexa, severa, que demanda e necessita de uma atenção e um cuidado muito específico, que é a subjugação. Você sabe o que é a subjugação? Vamos lá. A subjugação é o tipo de obsessão mais severa. É quando, diferente das outras duas que nós falamos, que foi a obsessão simples, que é quando por um desequilíbrio emocional e psíquico nosso, um egum se aproxima de nós e tenta nos desequilibrar, sugar nossa energia, mas que ele se aproxima de nós porque nós nos desequilibramos. Falamos também da fascinação, que é quando ultrapassa as camadas do nosso psique e esse espírito começa a nublar os nossos pensamentos, nosso senso crítico, e a gente começa a se achar super bem, que não precisamos de ajuda, que está tudo certo, e ele começa a nos controlar. Mas ainda nós temos o poder de transformação, de controle. Já a subjugação, que antigamente chamavam de possessão, a subjugação, ela já é um estado muito mais crítico e avançado. Por quê? Porque a pessoa já não consegue controlar mais os seus pensamentos, as suas ações. É como se ele e a entidade, o egum, a pessoa que está com problema espiritual de subjugação, entrasse em simbiose, em quase total conexão, entrelaçamento fluídico e psíquico, espírito e encarnado. E aí esse espírito faz da pessoa um fantoche. Claro que a pessoa continua tendo livre-arbítrio, mas muito mais debilitado e muito mais fragilizado. Olha só, a subjugação é o tipo mais severo de obsessão, na qual o egum, o espírito inferior, domina completamente a vontade do encarnado, levando a pessoa a ter atos involuntários e até mesmo constrangedores. Há dois tipos muito específicos, de subjugação. Você sabe quais são? Não ouvi, então vou te contar. A subjugação pode ser moral, onde o egum influencia profundamente a mente da pessoa, levando a pessoa a ter e tomar decisões absurdas, perigosas, humilhantes, e que essa pessoa que está sendo atacada por esse egum acredita que está tudo super certo. Tamanho controle psíquico e moral que esse egum, exerce sobre a pessoa atacada. E a outra forma é a subjugação corporal, que está atrelada uma à outra, na verdade. O egum domina os movimentos físicos da vítima, forçando a vítima a ter e realizar gestos e comportamentos involuntários, como gritar na rua, parecer louco, chorar, entrar em processo depressivo, processo psíquico e psiquiátrico. Tem muitas e muitas pessoas internadas em clínicas psiquiátricas que na verdade são médiums, ou são pessoas com problemas espirituais gravíssimos não tratados, porque talvez a família, as pessoas ao redor ou a própria pessoa não acredita que um egum, um espírito inferior é capaz de fazer estrago na vida psíquica dessa pessoa. E aí, de que forma ocorre esse processo de obsessão tão ostensiva e intensiva como a subjugação? O processo espiritual, ele não difere dos demais que nós estudamos aqui nos outros dois vídeos. O espírito obsessor, o egum, ele se conecta ao perispírito da vítima e ele começa a controlar, depois de fazer com que a pessoa perca o senso crítico, depois de fazer com que a pessoa perca o controle das próprias emoções, da própria fé, faz com que a pessoa se afaste das pessoas que podem ajudá-la, faz com que essa pessoa se afaste de uma fé, de uma doutrina, de uma religião. Essa pessoa se fecha nesse fluido negativo que esse egum, esse espírito, joga e projeta 24 horas por dia na mente e no espírito dessa pessoa. Esse espírito espera a pessoa dormir e aprisiona o espírito dessa pessoa em lugares umbralinos. Esse espírito, quando acorda, já projeta ideias negativas na mente dessa pessoa, ou seja, é 24 horas por dia. Gente, é 24 horas por dia.
E esse processo fluídico, espiritual e energético faz com que haja uma ressonância vibratória, porque ele fica o tempo todo, não é somente ele não trabalha sozinho. Então, são equipes de espíritos inferiores que trabalham incessantemente em ressonância vibratória entre o obsessor e o obsidiado, ou seja, entre o Egum e a pessoa que está sofrendo um ataque espiritual dessa gravidade. E aí, aonde que ele faz com que a pessoa se perca? Primeiro, ele encontra no espírito dessa pessoa algumas lacunas. E quais são essas lacunas? Medo, culpa, complexo de inferioridade, excesso de orgulho, vícios químicos de comida, de remédio, afinidade energética e talvez até mesmo, acontece muito, que espíritos que buscam vingar-se de situações que a pessoa realizou lá no passado, em outra existência, e ele acha a pessoa, reconhece o espírito e a energia daquela pessoa, mesmo que a matéria não seja a mesma de uma outra encarnação, e fala: te achei, agora você vai me pagar. E aí ele começa um processo de perseguição espiritual ferrenho, ininterrupto, achando que dessa forma ele vai conseguir fazer com que aquela pessoa pague todas as contas, mas há o esquecimento da última encarnação. Eu falei do plano espiritual, os processos do plano espiritual. Já no plano mediúnico, para aqueles que são médiums, trabalhadores, já que todos nós somos médiums, o médium que passa por um processo de subjugação, ele pode perder total controle da sua mediunidade, no sentido do autocontrole, no sentido de um trabalho realmente direcionado pelos guias de luz. E ele faz com que ele permite, consciente ou inconscientemente, eu falo consciente porque o médium ele tem a capacidade e possibilidade de pedir ajuda na casa de axé, ele tem a possibilidade de fazer uma firmeza na casa dele, de alimentar o seu santo com uma comida para o guia, ele pode tentar pedir para o pai de santo, para a mãe de santo fazer uma ebó de limpeza, mas às vezes essa energia toma conta do psique do médium, e o médium também, por motivos que não nos cabe julgar, também entra em conexão com essa energia desse Egum, que o subjuga, e ele acaba permitindo que o Egum atue diretamente no psique e no perispírito dele. E aí é onde, nas giras podem acontecer que o médium, na verdade, não está incorporado no seu guia, mas um espírito obsessor. E aí você pode se perguntar: ué, mas Thiago, mas e o chefe da casa espiritual? Cadê o Exu da casa? Cadê a pombogira da casa? Cadê o preto velho da casa? Cadê o pai e a mãe de santo? Eles estão lá, de braços abertos, prontos para esperar o momento que esse médium humildemente vai pedir ajuda e reconhecer que não está 100% bem. E também os guias da casa permitem por um certo tempo que esse Egum entre na gira para também ser atingido por essa energia de luz e refazimento e cura espiritual. E ao perceber o trabalho na corrente, ele fala: opa, aqui não, aqui tem axé. É melhor eu cair fora, ou vão cair fora comigo, ou então eu aceitar ajuda. Então há uma sabedoria divina quando esses processos de perseguição espiritual ou de que acontecem num terreiro. Claro, se o terreiro tiver um fundamento bem embasado, um pai e uma mãe de santo que são seguros e sabem o que estão fazendo, e haja uma egrégora de fé e de real caridade. E aí, quais são as causas mais comuns para que o médium ou para que uma pessoa chegue ao processo de subjugação, que é a mais grave, mais complexa, até mesmo de ser tratada? Quando a pessoa passa a ter desequilíbrios emocionais constantes, não tratados, não percebidos, por falta de autoconhecimento, ou porque a mente, o espírito da pessoa está muito cansado pelos problemas da vida. Quando, infelizmente, a vontade do encarnado em superar-se, em superar as suas lutas e compreender que a vida é um processo constante de evolução, quando essa vontade é um pouquinho mais frágil, ou quando ele é negligente com a sua espiritualidade, com a sua fé, quando há, como disse anteriormente, um resgate kármico entre o espírito, o Egum, e o encarnado, quando há uma falta de estudo ou preparo mediúnico adequado. Médium que não se prepara, médium que não faz preceito, médium que não segue as regras da casa, que tem um fundamento direcionado pela espiritualidade, médium vaidoso, médium que fica preocupado mais com a guia, mais com a roupa, mais com o anel, mais com a pele, mais com o cabelo, que não é o meu caso.
e não se preocupa em autoconhecer-se para melhorar-se, é presa fácil de espíritos obsessores. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso. Ou quando nós temos os vícios, vício de bebida, vício de droga, vício de medicamento, vício em falar mal da vida dos outros, vício em roubar, vício sexual. Ah, mas agora eu não posso viver? Viva com equilíbrio. E lembre, esse corpo, ele é um empréstimo de Zambi Oxalá. Se eu tenho um amor pela minha quartinha, um amor pela minha guia, por que eu não vou ter um amor pelo meu corpo, que é um empréstimo que me mantém vivo, que permite que eu trabalhe mediunicamente? Então, cabe a reflexão. E todos esses pequenos equívocos comportamentais faz com que a nossa vibração se baixe e permita a incidência e aproximação de eguns. E agora eu te faço a seguinte pergunta. Como que você acha que você pode, que eu posso, que nós podemos, que a nossa corrente pode ajudar uma pessoa a superar o processo de subjugação? Respondeu certo? Então vamos conferir agora. Primeiro, prece. A prece, ela é o maior dos antídotos que nós podemos utilizar sem problema algum de ser ininterrupto. Por quê? A fé transporta montanhas. Se a gente tiver a confiança de um grão de mostarda, a gente pode mudar toda a nossa vida. Se nós soubéssemos a força que nossos orixás, que os nossos guias possuem, nós não sofreríamos tanto quanto sofremos. Se nós tivéssemos fé numa corrente, que a gente vai lá só para tomar um axé, porque eu não quero trabalhar agora na corrente ou na casa espírita, mas eu for lá semanalmente para receber essa energia de luz, nós não cairíamos em situações tão problemáticas quanto nós caímos. Mas nós somos humanos e faz parte do processo, mas depois do conhecimento adquirido, algumas coisas passam a ser escolhas. Segundo ponto, a reforma íntima. A reforma íntima nada mais é do que autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente começa a pensar assim, poxa, mas essa minha atitude faz sentido? Poxa, eu ser grosso assim, é legal? Poxa, eu ficar criticando todo mundo é bacana? Poxa, eu ficar aqui na minha casa sem trabalhar, sem me dedicar a algo que vai transformar minha vida financeira, a vida da minha família, vai trazer axé? Poxa, eu fico aqui e tal, me preocupando com a minha roupa de axé e tudo mais, e eu vou lá, eu faço, eu giro, eu aconteço, mas no meu dia a dia eu sou estúpido, eu falo mal de todo mundo, eu sou uma pessoa que tem vícios, eu não me cuido, eu não corro atrás de um trabalho, eu só fico esperando, sei lá, gente, não me melhoro. Eu não curo dos meus traumas da minha infância, não curo da mágoa que eu tenho da minha família, de alguém que me fez mal, de alguém que me traiu. Do que adianta estar na casa de axé, tá girando e girando e girando, se a gente não gira dentro da nossa alma a reforma íntima. Então, é um fator extremamente importante e que nos blinda, viu? Quanto mais a gente se conhece, a gente se cura, mais a nossa vibração sobe, menos ataques espirituais conseguem nos dominar tanto quanto se a gente não se conhece e não se cura. Prece no lar. Firmeza, acender a vela de 7 dias. O bom umbandista não pode deixar sua vela do anjo da guarda apagada, a vela de 7 dias. É a luz que ilumina a nossa casa, é a luz de Oxalá que vem em direção ao nosso ori, que vem em direção ao nosso lar, que é onde a gente dorme e refaz as nossas energias. Se a gente tem um assentamento de Exu, se é um lugar que tem segurança, acender lá o assentamento de Exu para alimentar aquela energia e fortalecer aquela axé na nossa casa. É cuidar das quartinhas, é uma vez quando tiver condições, a cada 15 dias ou semanalmente, cada um com o seu pataco. É fazer uma comidinha para os seus guias, para os seus orixás, agradecendo. Se a gente agradece, o pedido tem até uma outra força, porque eu reconheço a presença daquela energia na minha vida, agradeço o que eles fazem por mim, e aí, quando eu peço, já vem com a energia de axé, porque eu sou grato àquilo que eu recebo, até mesmo os aprendizados dolorosos. É a gente buscar orientação na casa de axé. Converse com seu pai de santo, compreendendo que a mãe de santo, o pai de santo, a mãe pequena, o pai pequeno tem outras obrigações, trabalham, tem filhos, tem esposa, tem esposo, tem namorada, tem namorado, precisam sair, precisam namorar, e aí combinar um dia ou ir diretamente na gira e falar assim, olha pai de santo, mãe de santa, eu preciso de ajuda. Ou ir diretamente no guia-chefe da casa, eu preciso de ajuda, por favor, não estou bem. E se tem outros médiums que trabalham na casa, por favor, me ajude, eu não estou bem. Pedir ajuda é um ato de muita coragem e também de muita humildade. Magnetismo e passe, ou seja,
feito as orientações pelo guia-chefe da casa, pelo pai e mãe de santo da casa, pelos pais e mães pequenos da casa, é fazer um tratamento dentro da casa de acordo com aquilo que for orientado e seguir com muita fé, com muita vontade, com muita alegria as orientações que foram dadas. Porque quando um chefe da casa, encarnado ou desencarnado, traz uma orientação, aquela orientação vem com axé, se é uma casa que você confia. E entendendo que a Umbanda enxerga o problema de subjugação como um problema que precisa de um descarrego muito bem feito, muito bem conduzido, por pessoas que sabem o que estão fazendo, numa casa que tem fundamento, onde os guias da casa fazem gratuitamente a caridade, porque se a gente está falando em caridade, a gente está falando em não cobrar. Pelo menos esse é o fundamento da nossa corrente. A gente entende que precisa que também a pessoa que vai passar por esse tratamento reconduza as suas ações, confie mais em si, confie também na força dos guias dos orixás. Se não está com bem do psique, que busque uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, que não é vergonha, gente, pelo amor de Deus. Oxalá não permitiria que tivesse as questões de tratamento de saúde, a possibilidade de um tratamento de saúde mental, se não tivesse uma possibilidade de cura. E também, quando for passado um preceito que nada mais é que um momento de resguardo de determinados alimentos, de determinadas práticas carnais, de viciosas, para que o seu espírito, ou seja, o seu perispírito, sua cabeça e o seu corpo se passe por uma purificação para receber aquele axé com mais força, com mais firmeza. Feito isso, exatamente como eu estou dizendo aqui, e claro, dentro do que é a casa de axé que você for passar de fundamento, não tem como não dar certo a sua vida e o seu espírito e o seu psique não melhorarem. É quase que impossível. Sério mesmo, eu falo por experiência própria. E aí, quais são as linhas de trabalho na Umbanda que tratam normalmente, geralmente, de descarrego? Exus e pombogiras, que fazem um corte energético, rompe vínculos com entidades nefastas e malfazejas, trevosas, e encaminha esses espíritos para o lugar que tem que ser encaminhado, e vai na casa da pessoa, vai no trabalho da pessoa, vai na vida da pessoa e faz uma reviravolta. Pretos velhos que atuam na cura fluídica. O preto velho, ele tem aquele poder de curar o psique, cada célula do perispírito, com aconselhamento, amor e afeto. Os caboclos, que fazem uma limpeza no campo espiritual, naquela força de caboclo, conforme eu falei no último vídeo. Ciganos e malandros são ótimos para fazer limpeza espiritual. Por quê? Porque eles atuam com esse aspecto de libertação emocional. Eles trazem essa energia e tratam as viciações ligadas ao prazer ou ao apego emocional e fazem um axé que eles têm que fazer. E também tem as outras linhas, como as crianças, que trazem aquele alento, e se a pessoa está com um problema emocional, que te remete também ao passado, vai lá e cura com muito carinho. E aí cada casa tem o seu fundamento e os guias que mais trabalham nessa linha de cura. Quais são os rituais indicados dentro da Umbanda para que possa contribuir dentro desse processo que você vê que é um processo holístico, Não é somente uma coisa, é tratamento espiritual, é o preceito, é o ritual de limpeza, é os passes energéticos, então um conjunto, é a reforma íntima. Os rituais indicados são os banhos de ervas, nós temos ervas frias, nós temos ervas frias, ervas mornas e ervas quentes. O guia que vai passar o tratamento ou as lideranças da casa que indicam esse tratamento de preparo antes de ir para o dia do tratamento final, o descarrego. Defumações a serem realizadas em casa, orações a serem realizadas em casa ao longo dos dias, as velas e cores de velas certas para serem afirmadas conforme for a orientação dos guias ou do pai de santo ou mãe de santo da casa. Firmeza para o Exu guardião, se você já tem um Exu guardião, se a pessoa já tem um Exu guardião, mesmo que ela não saiba, mas um dia o guia fala, olha, acende para o seu Exu. Às vezes ele não vai nem falar o nome do seu Exu, da sua pombogira, mas ele vai falar para a pessoa, porque todos nós temos um guardião. E aí, essa firmeza com vela, com bebida, com oferenda, vai fazer essa conexão e vai dar energia por meio daquela oferenda para que o Exu faça a gira dele, e o descarregamento e o descarrego, conforme a gente já conhece. Um conselho assim que eu acho muito importante para todo trabalhador de uma casa de axé, que a gente não pode perder a oportunidade de refletir sobre, tá bom? É o seguinte: quando você se deparar com uma pessoa obsessa, subjugada, que já está num nível, que a gente há muitos e muitos anos diria que é uma obsessão, conforme a Igreja Católica dizia,
a gente tem que tomar um cuidado de não se achar no direito, no poder, na empáfia, na coragem de desafiar aquele Egum na nossa frente. Por quê? O confronto, ele piora a situação. Pensa assim, eu e você estamos aqui conversando frente a frente. Já há estudos que falam assim, olho no olho, às vezes, se o clima já não estiver bom, já dá uma sensação de tensão e de briga, não é? Agora imagina você, um espírito que às vezes está lá há milênios, séculos revoltado com aquela pessoa que ele está tentando se vingar. Ou ele foi pago com bode, com cabra, seja lá com o que for, por um motivo extremamente equivocado, a ir lá acabar com a vida daquela pessoa. Ele não quer saber de doutrinação. Ele não quer saber de você falar de Oxalá, ele não quer saber de você ir lá impor a mão e falar, olha aqui. Ele quer fazer o que ele quer fazer. Então você confrontá-lo, você desequilibra ele, você e o trabalho a ser realizado. Basta você olhar para ele e falar, meu irmão, aqui é uma casa de caridade, aqui é uma casa de axé, eu não tenho nada contra você a não ser amor na força de Oxalá. Se você quiser, estamos aqui para ajudá-lo. Caso você não queira, no meu comando você vai cantar para subir e vai ser levado pelo guia da casa, tudo bem? E isso se você faz com firmeza, mas com respeito, que diante de você é uma pessoa, um espírito, um egum inferior, mas que há muito tempo atrás pode ser que você estava nessa condição, que eu estava nessa condição, então que a empatia, o respeito àquele espírito que no fundo está sofrendo, porque se ele estivesse feliz ele não estava fazendo mal, faz com que o trabalho aconteça de uma outra maneira. Até porque há espíritos que chegam nesse nível que eles desafiam a pessoa que está lá falando com ele. E se a gente não tem uma conduta minimamente coerente, ele vai lá e joga na sua cara as coisas que você faz. Eu já vi muita casa espírita que, num processo de descarrego, o Egum virar e falar, mas você ir jogar tudo que a pessoa fazia, né, fora das casas espíritas ou fora da convivência social. E aí a pessoa, o doutrinador, fica extremamente sem graça e o trabalho não dá certo. Então, não desafia, apenas encaminha a entidade, pede pro guia, chefe do médium, fala, olha guia tal, olha caboclo tal, olha pombogira tal, encaminha e segura a cabeça do seu filho, axé, puf, e aí o trabalho se faz. Outra coisa, não se isole, você que esteja passando por um processo, né, obsessivo, você que conhece alguém que está passando por um processo obsessivo, você que trabalha numa casa de axé e está recebendo uma pessoa para passar por uma assistência, orientar que isolar-se não vai ajudar. Pelo contrário, quanto mais o ser humano se isola, menos se socializa, mais ele fica tete a tete, colado naquela energia negativa e perde a oportunidade de ser ajudado e não consegue encontrar a luz porque ele já está tomado pela sombra. Mantenha a disciplina espiritual diária. Gente, a prece, o autoconhecimento, a humildade, a leitura mais edificante de livros melhores. Tem tanto livro, psicografia, livro da Umbanda, livro espírita, livro budista, tanta coisa legal que a gente pode ler, que a gente pode alimentar o nosso Ori de coisas de luz, para que o nosso Ori possa mudar as coisas negativas, que a gente só enxerga coisa ruim e passar a ver coisas melhores. A mentira repetida se torna verdade na cabeça do ser humano, não é? Então, ao invés de ver coisa negativa a todo momento e ficar com um pensamento negativo, por que não ver uma música legal, um filme legal, uma conversa bacana, uma leitura edificante? Isso faz com que o seu espírito mude a vibração. Tudo que a gente coloca para dentro, seja pela boca, ou seja pelos olhos, ou pela mente ou pelos ouvidos, faz com que o nosso corpo e nosso espírito se eleve ou se desequilibre. E nunca confunda subjugação com mediunidade aflorada. Gente, vou repetir de novo. Não confunda problemas espirituais, subjugação com mediunidade aflorada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? Porque se você não tem muito tempo de casa de axé, estudos sobre mediunidade, compreensão de problemas espirituais, sensitividade ou a clareaudiência, clarividência, você ir lá e falar assim, olha, isso aí, ó, tem que ir pra minha casa de axé, tá? Já é médium, viu? Vai lá girar. Não. Convide a pessoa para ir pra casa de axé, para passar pela assistência, para ser cuidada, para o guia da casa olhar e falar, olha, você é médium, mas nesse momento primeiro nós vamos fazer um descarrego em você e vamos te limpar. Depois a gente conversa sobre você estar nessa casa ou não, entende? A gente não pode colocar o pé pelas mãos na ansiedade de ter gente na corrente e aí sair dando receituário espiritual para as pessoas. Isso é muito arriscado.
E por isso é importante que encaminhe essa pessoa para um tratamento e para que essa pessoa possa receber a orientação necessária. E aí eu vou deixar aqui para vocês que subjugação não é um castigo. Pelo contrário, gente, é um alerta para que a pessoa que está passando por esse processo, para o médico que está passando por isso, para você que está me assistindo, para mim, refletir sobre os nossos pensamentos, as nossas ações, para que a gente não se desequilibre, para que a gente fique mais vigilante, para que a gente possa também ser mais feliz. Todas as doutrinas espiritualistas entendem, aí principalmente a Umbanda, que a cura começa aqui dentro. Aqui dentro. E lembre sempre, libertar-se é super possível por meio da fé, por meio da caridade, por meio da oração, por meio do conhecimento, mas por meio da ação. Quando a gente age com um propósito de mudança, a nossa vida se transforma. Quando a gente age e fala, quando a gente fala para nós mesmos, eu não quero mais passar por isso, eu não preciso disso, e vai atrás de pedir ajuda, seja psicológica, médica e espiritual, que é uma tríade, não tem erro, gente, é quase que impossível. É impossível a gente viver uma vida só de sofrimento, porque nós não nascemos para sofrer. E aí, eu vou deixar aqui 3 diquinhas para a gente poder equilibrar o nosso ori e o nosso perispírito, tudo bem? Para banho de descarrego, quando a gente vai começar o tratamento, normalmente, ou se você não tiver equilibrado e você quer um banho de descarrego para que você possa se firmar, arruda, guiné e alecrim. Arruda e guiné são ervas quentes, então elas vão cortar toda a energia, e o alecrim é uma erva fria, então vai equilibrar o seu ori, vai se acalmar e vai equilibrar, porque você está colocando 2 ervas quentes e você vai tirar toda essa energia negativa, e aí vai ficar negativado? Não, toma um banho de alecrim também para você se firmar, tá bom? O que esse banho faz? Afasta obsessores, purifica o seu fluido energético e espiritual e te fortalece. O segundo banho, que é um banho de equilíbrio e elevação espiritual, depois de limpo, depois de feito o tratamento, você pode tomar um banho de alfavaca, lavanda e flor de laranjeira. Ela acalma, atrai bons fluidos, conecta você aos seus guias e fortalece o seu emocional. E você realizar defumação na sua casa. Defumação, gente, qualquer casa de axé você pode comprar. Defumações com alecrim seco, com guiné seca, você pode comprar bejuim em grãos, que faz uma fumaça cheirosa, menino, e você pode queimar na sua casa, como você pode fazer com camomila ou com outra erva que você goste do perfume. Até mesmo quem acredita no poder dos incensos, pega um incenso, firma o seu pensamento e fala que esse incenso pode fazer uma limpeza na minha casa, na minha vida e no meu ambiente espiritual. E confia, acende sua velhinha e você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida, e você vai perceber que essa limpeza energética, ela não vai fazer só na sua casa, vai fazer no seu coração. Então não se esqueça, tudo que nós vivemos em relação a problemas espirituais são passíveis e possíveis de serem modificados para melhor. Basta a gente ter fé, orientação e ação. Axé.